Oi, gente! Hoje nós vamos fazer o primeiro exercício da lista de derivadas do caderno, as derivadas de primeira ordem. Então, nessa primeira questão nós temos a função é x ao quadrado mais 3 sobre x na quarta mais 5 sobre x na sexta. Queremos a primeira derivada. Então, o que a gente tem que observar? A primeira coisa quando nós vamos resolver uma derivada é observar se nós temos soma ou subtração, se nós temos uma função multiplicando a outra, se nós temos uma função dividindo outra, sempre olhando a função num todo. Nesse caso aqui, o que a gente observa? Que nós temos três parcelas com soma. E pelo formulário, o que nós devemos fazer? Separar em três parcelas, em três derivadas. Foi o que eu fiz aqui nessa primeira linha aqui. Então, agora o que a gente tem que fazer? Analisar cada uma das derivadas separadamente. Então, a primeira derivada. Nós temos derivada de x ao quadrado. No formulário, nós temos uma derivada de x na n. Se parece muito com o que a gente tem aqui. Nesse caso, quem que seria o n? O n seria o 2, que é a potência. Como que se resolve essa derivada de x na n? Então, nós temos que a derivada de x na n é n, que no caso é 2, x na n menos 1. Essa é a fórmula. E aí já está resolvido, ó. Então, é só aplicar a fórmula. Vai resultar em quanto essa parcela? 2x, né? 2 menos 1 vai dar 1, então 2x na primeira potência vai ser o próprio 2x. A segunda e a terceira parcela, elas são muito parecidas. O que nós temos ali? 3 sobre x na quarta, na segunda parcela. Isso aqui nós poderíamos resolver de duas formas. Ou resolver isso aqui como u sobre v, que aí no caso o 3 aqui seria o u e o x na quarta seria o v. Então, se vocês olharem aí no formulário, como que se resolve isso? O u sobre v é v derivada de u menos u derivada de v. Tudo isso sobre v ao quadrado. Tudo isso sobre v ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fizer essa primeira parcela aqui da fórmula, nós vamos ter x na quarta, que é o v, vezes a derivada de 3. E derivada de 3, derivada de uma constante, é zero. Então, essa primeira parcela aqui vai zerar. Então, a gente vai acabar ficando só com isso aqui, ó. Então, nós vamos ter um trabalho bem grande de escrever toda essa fórmula aqui, para a primeira parcela sempre zerar quando acontecer isso, quando a gente tiver um 3 no numerador. Que aí, fazendo a derivada do número aqui, vai zerar. Então, como que a gente pode fazer para facilitar esse processo? É resolver isso aqui também por x na n. De que forma? Elevando esse x na quarta aqui para o numerador. E quando eu faço isso, o que eu tenho que modificar? Eu tenho que modificar o sinal da potência. Então, eu ficaria com a derivada de 3x na menos 4. Porque eu tenho que trocar o sinal da potência quando eu troco de lado a função. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, vai acontecer aqui nessa terceira parcela. Então, a gente pode também resolver como a derivada de 5x na menos 6. Com relação a x. Agora, analisando uma outra fórmula que nós temos, é que quando tem uma constante multiplicando uma função, a gente tira a constante para fora da derivada. É o que acontece aqui e é o que acontece aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Reescrever isso aqui, passando esse 3 aqui para fora da derivada e esse 5 para fora da derivada. Então, vai nos sobrar o que aqui? Bom, na primeira parcela a gente já resolveu, é só organizar, vai sobrar 2x. E aqui, então, eu vou reescrever, tirando essas constantes fora da derivada. Então, vai ficar 3 derivada de x na menos 4, mais 5 derivada de x na menos 6, com relação a x. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver da mesma forma que a primeira parcela.
Porque agora a gente tem o x elevado a n. Quem é o n agora? Nessa segunda aqui, o nosso n é menos 4 e na terceira o nosso n é menos 6. Então, resolvendo por x na n, a gente vai ter, primeira parcela, vou copiar de novo, está resolvida, né? A gente só resolve o que tem indicado com o d de derivada. Então, aqui vai ficar 2x mais 3, e a derivada de x na n é o quê? N, que é menos 4, nessa segunda parcela, x na n menos 1. Acompanhem aí no formulário de vocês. Na terceira parcela, mesma coisa. Então, o 5 ali eu tenho que manter, né, que é constante, da mesma forma que eu mantive esse 3 aqui. Então, eu só copio ele multiplicando o resultado da derivada. Então, o bom até é que vocês coloquem aqui um colchete, ó, porque às vezes dentro da derivada tem mais de uma parcela, e as duas parcelas têm que multiplicar o 3. Então, para a gente não se perder, é bom colocar esse colchete aqui. Mesma coisa aqui, ó. Então, a derivada de x na sexta é n, que é menos 6, x na n menos 1. Então, o que vai nos resultar isso aqui? Agora, só organizando. Observem que a gente já não tem mais nenhum d indicando derivada. Então, eu não preciso resolver pelo formulário de novo. Já está resolvido, só organizar. Então, vai nos sobrar 2x mais 3 que multiplica menos 4, então vai ficar menos 12, x na menos 5, menos 4 menos 1. Aqui, 5 vezes menos 6, então vai ficar menos 30, multiplica x na menos 7, menos 6 menos 1. Estou juntando. Está resolvido? Está quase resolvido. O que a gente tem que modificar para resolver isso? Não se deixa a potência negativa. Então, para resolver isso aqui, o que eu posso fazer? Passar o termo que tem a potência negativa para baixo, que aí ele fica positivo. Então, nós vamos ficar com 2x menos 12 sobre x na 5, menos 30 sobre x na 7. Pronto. Agora sim. Então, a nossa derivada, nosso resultado final, é esse aqui. Facinho, né? Então, espero que tenha ajudado esse vídeo, que vocês tenham compreendido um pouco melhor. Então, ó, toda a resolução aqui, certo? Então, até uma próxima. Bom estudo!